Olá, segundo ano. Hoje, dia 15 de maio, vamos continuar a aula de Química sobre balanceamento de equações químicas. A Lei da Conservação das Massas foi publicada pela primeira vez em 1760. No entanto, a obra não repercutiu na Europa Ocidental, cabendo ao francês Antoine Lavoisier o papel de tornar mundialmente conhecido o que hoje se chama Lei de Lavoisier, que é essa frase muito famosa: nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, as reações químicas são processos que transformam uma ou mais substâncias, chamados reagentes, e outras substâncias chamadas produtos. Em uma linguagem mais acadêmica, dizemos que uma reação química promove mudança na estrutura da matéria, sempre respeitando a lei de conservação das massas. Então, a gente vai ter, antes da reação acontecer, a gente tem os reagentes. Depois da reação acontecer, a gente vai ter os produtos. Lembrando que a gente não vai mudar os elementos químicos, eles vão apenas mudar de rearranjo, de estrutura, para formar novas substâncias. Aqui a gente pode observar a equação. É como numa receita, a gente precisa misturar os reagentes, os ingredientes, para obter os nossos produtos. E tudo que vier antes da seta vai ser os reagentes. Não importa se eu tenho 2, se eu tiver apenas 1, ou 3, ou 4. Tudo que tiver antes da seta é reagente. E tudo que vier depois da seta é produto. No caso aqui, a gente tem apenas um produto, mas eu posso ter 2, 3, 4, a quantidade que a reação determinar. O que acontece? Muitas vezes a gente tem que balancear a equação. O que significa isso? Às vezes a equação está pronta, a gente sabe o que a gente vai usar, os elementos que vai usar, o que vai resultar, mas a gente não sabe a quantidade. Então, muitas vezes, os químicos nos laboratórios precisam controlar a quantidade de coisas que eles querem produzir, a quantidade de coisas que eles têm. Então, quando não tiver nada aqui, a gente vai colocar o número 1, tá? Sempre que não tiver nada, representa 1. Então, aqui a gente tem 2 hidrogênios, 1 oxigênio, igual tá representado aqui. Porém, se a gente comparar com o lado de cá, aqui 2 hidrogênios, depois da seta, 2 hidrogênios, ok. Do lado de cá, a gente tem 2 oxigênios e depois da seta, só 1. Então, isso significa que a nossa equação não está balanceada, certo? Do lado de cá eu tenho 1 oxigênio, do lado de cá eu tenho 2. Tem que fazer com que ambos os lados fiquem iguais. O primeiro método que a gente vai aprender para fazer esse balanceamento é o método de tentativas, que é como o próprio nome diz, né? A gente vai tentar colocar de um lado um quociente aqui que vai dar certo, com o outro lado da seta. Se não der certo, a gente apaga e tenta de novo. Então, vamos lá. Aqui, a gente tem 2. O único que tá balanceado é esse aqui, ó, H2, H2. Então, eu preciso fazer com que esse lado aqui fique balanceado. O que acontece? Eu vou colocar um número aqui na frente, e esse número vai multiplicar esse número pequenininho. Então, vamos lá. Aqui a gente tem 2, aqui a gente tem 1. Como que eu vou fazer para que esse 1 aqui vire 2? Vou colocar um 2 aqui, né? Então, mais um exemplo. Primeira coisa, vamos definir, antes da seta a gente tem os reagentes. Depois da seta a gente tem os produtos, certo? Aqui nós temos uma substância, outra substância, outra substância e outra substância. A gente precisa definir e observar quantos elementos de cada a gente tem antes e depois da seta. Por exemplo, aqui eu tenho 2 Al, 3 O, quando não tem nada é 1. Então, eu tenho 1 H e 1 Cl, certo? E aqui do outro lado da seta, quando não tem nada é 1, né? Então, a gente tem 1 Al. Então, a gente já vê que tá diferente. Do lado de cá, a gente tem 2, e do lado de cá, apenas 1. Do lado de cá, ó, 3 Cl. Do lado de cá, apenas 1. Então, a gente já notou que a nossa equação não está balanceada. Então, vamos lá pelo método de tentativas tentar balancear ela, ok? Vamos começar pelo primeiro elemento e a gente vai
adaptando e vendo se dá certo em todos os outros elementos, conferindo. Tá, aqui a gente tem um alumínio, do lado de cá a gente tem 2. Então, a gente tem que fazer esse lado aqui ficar igual a esse aqui, né? Se eu coloco um 2 aqui, 2 vezes esse 1 aqui, vai dar 2. Então, eu vou fazer com que o lado de cá fique com 2 alumínios. E o lado de cá também. Então, o alumínio tá ok. Porém, lembra, como isso aqui é uma substância só, quando eu coloco esse 2 aqui, ele multiplica tanto esse elemento quanto esse. Então, quando eu coloquei aqui, eu consegui 2 alumínios. 2 vezes 3, 6 cloros, né? E do lado de cá, uma seta aqui para separar. Do lado de cá, eu tenho quantos cloros? Apenas 1. Eu tenho que fazer ficar agora com 6, né? Então, é como se eu colocasse um 6 aqui. 6 vezes 1, 6 hidrogênios. 6 vezes 1, 6 cloros. Ok. Então, ó, o alumínio tá ok, o cloro tá ok. E agora, a gente vai precisar transformar quem? Conferir quem faltou? O oxigênio e o hidrogênio. Do lado de cá, a gente tem quantos hidrogênios? Ó, 2. E do lado de cá, a gente fez virar quantos? 6. Então, eu vou precisar transformar isso daqui. Que número que eu vou multiplicar por 2 que vai transformar essa quantidade aqui em 6? 3, né? Então, 3 vezes 2, 6 hidrogênios, ó. 6. Então, a gente fez isso aqui apenas para conferir, né? Temos do lado de cá da seta 2 alumínios, do lado de cá, 2 alumínios. 3 oxigênios, 3 oxigênios. 6 hidrogênios, 6 hidrogênios. 6 cloros, 6 cloros. Então, a gente fez isso aqui apenas para conferir, tá? Mas vocês podem ir já colocando o número aqui, né, na própria equação. Então, ficou Al2O3 mais 6HCl, que resulta em 2AlCl3 mais 3H2O, ok? Essa é a nossa equação balanceada, certo? Quando vocês podem observar que no começo ela não tinha esses números aqui, tá? Porque ela não estava balanceada. Agora a gente conseguiu balancear, então ela vai ficar desse jeito aqui, ok? Ó, mais uma vez para conferir. De cá, 1 vezes 2, 2. Então, do lado de cada seta, 2 alumínios. Do lado de cada seta, quando não tem nada aqui, é o quê? 1. 2 vezes 1, 2. Então, do lado de cada seta também tem 2 alumínios. Então, se você fizer isso com todos, você vai ver que ela está igual do lado de cá e do lado de cada seta, tá? Não se esqueçam que aqui a gente multiplica. Quando não tem nada aqui é 1, né? Se tiver um número, ok. Esse número vai multiplicar esse elemento e esse elemento aqui, tá? Então, 2 vezes 3, 6. 6 cloros. E do lado de cá a gente tem 6 cloros? Quando não tem nada aqui é 1. 6 vezes 1, 6. Então, tá ok.